É interessante nós vermos que a palavra de Deus, mencionada nos evangelhos, através da vida de Jesus, a sua história, a sua vida, todo o seu ministério, nós vemos que ele tem pontos estratégicos onde ele é ali marcado no evangelho. Analisando o evangelho de Mateus, assim como os outros que discorrem nessa concordância, mas falando especificamente sobre Mateus, cronologicamente, vemos que Jesus, ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus se manifesta como pomba ali em cima dele, e ele então dá início ao seu ministério, depois de ser tentado ali na sua quarentena, lá no deserto. Então Jesus, ele desce e ele inicia-se então o teu ministério na bodas de Caná. Jesus, ele começa e transforma então a água em vinho no casamento. Depois, ele prega sobre o Sermão do Monte. A gente teve uma série aqui incrível também, então se você quiser acessar, que foi o seu mais longo sermão registrado, descrevendo as características que procurava e continua procurando, logicamente, em seus seguidores. Mateus 5, 6 e 7 fala muito claramente sobre isso. Então, o seu maior sermão registrado. Daí ele desce do monte e ele começa a realizar muitos milagres. Jesus, então, ele envia os seus primeiros 12 discípulos. Depois, ele passa a ensinar sobre o reino, falando muito por parábolas, sempre mostrando ali, né, na maioria das suas parábolas, mostrando sobre os mistérios do reino de Deus. E depois ele segue, fazendo muitos milagres, curando enfermos, libertando cativos, libertando pessoas de espíritos imundos, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos, andando sobre as águas, e por aí vai. E daí ele começa então depois, passa um novo tempo das suas palavras, do seu propósito nessa terra, ele prepara então os seus discípulos para a sua morte. Ele fala assim, eu não vou ficar com vocês não, eu vou morrer, e por aí vai, e ele vai preparando os discípulos. Estou fazendo aqui um panorama para você entender aonde eu quero chegar. Então, mas chega um momento, no final do evangelho de Mateus, a gente pode ver isso e nos outros também, que ele passa a falar sobre o fim dos tempos e a sua volta. Repita comigo, mistério. Que eu acredito, e como mencionei aqui, e continuo acreditando nisso, e logicamente que respeito todos que não acreditam nisso, porque o mais importante não é a gente entrar em discussão se vai ser antes, durante ou depois. O que é mais importante é a gente acreditar que verdadeiramente aquele que prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Amém? E esse nosso Jesus tem que continuar sendo nosso Senhor e Salvador, e junto a gente vai estar lá na bodas do Cordeiro, isso é fato. Que a gente se apegue nisso e continuamos sendo irmãos e vamos continuar ali num breve dia realmente participando da bodas do Cordeiro, e esse ponto acabou. E se você ficar? Porque não é a igreja toda que vai ser arrebatada, eu não acredito nisso. E o que nós vimos aqui, como eu disse, das 10 virgens, 5 foram imprudentes e não se prepararam. E aí as virgens se fala da igreja. Então, vamos supor, aqueles que são amigos de Deus, aqueles que estavam firmes, leais, prudentes, sendo sóbrios, se preparando para esse momento, animando um ao outro para esse momento, estando vigilante, sendo vigilante, ele sobe, e de repente você que está mais ou menos, fica, como que vai ser? Porque muitas vezes as pessoas estão mais ou menos, não, vou ser arrebatado mesmo, e daí, de repente começa a sumir um monte de gente, porque ser arrebatado não será um evento para crente meia boca. Ser arrebatado é algo exclusivo para aqueles que entendem e pagam o preço para que realmente possam subir com o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, como eu disse aqui no começo, ele está dizendo assim, o arrebatamento ele vem como um ladrão. Milhões de pessoas desaparecerão repentinamente. Lógico que muitos a ordem vai manipular essa situação para falar que foram abduzidos por ataques extraterrestres e muitas outras coisas vão acabar acontecendo. Então vai vir como um ladrão e milhões de pessoas desaparecerão no mundo todo. Logo depois começará o tempo da ira, como a gente aprendeu aqui na palavra de Deus. Essa ira que é destinada àqueles que são habitantes da terra, enraizados, amigos do mundo. E segundo o texto, aqueles que estiverem vigilantes não passarão por esse momento. Finalizando aqui, Apocalipse 16:15 diz, eu virei
Eu já disse aqui, mas vou falar outras vezes que esse texto é maravilhoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Ele vem como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, inesperadamente, por isso que nós precisamos estar atentos. Feliz é aquele que espera alerta, não aquele que dorme, não aquele que vacila, não aquele que deixa a sua luz apagar, mas aquele que espera alerta e mantém algo constante, puras suas vestes, a sua santidade, que se esforça todo dia para ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que se esforça todo dia para que o pecado não reine em sua vida. Aquelas pessoas que mantêm as suas vestes limpas, que mesmo quando erram, entendem o pecado e confessam seus pecados, se arrependem, não querem errar, não querem desagradar a Deus, mas se esforçam todo o tempo para adorar a Deus em espírito e verdade. Porque essas pessoas, se elas manterem assim, elas não vão precisar andar nua e envergonhada, ficando nessa terra como um crente meia boca, como uma pessoa que não se aliançou com Deus, mas foi adúltero, como a palavra de Deus nos fala. Uma pessoa que vai se envergonhar por aquilo que poderia ter vivido. Ainda não será tarde demais, porque haverá uma grande tribulação, mas perderá uma chance da sua vida de poder subir aos céus. O arrebatamento da igreja é um encontro nos ares, e ele nos guardará da hora da tribulação.